Ó, vamos falar de esporte agora, mas numa outra pegada, né? Que a gente geralmente fala aqui dos resultados do esporte e tudo mais, não é isso não. A gente quer falar sobre a falta de incentivo financeiro para a prática de esportes, né? Muita gente nem dá valor, Joel, para as aulas de educação física nas escolas, por exemplo. Mas como que isso é importante, né? Nossa Porque é Senhora. uma tentativa de moldar ali uma cultura, um hábito de fazer exercício. E, gente, Posso dar um exemplo? claro. Antes de concluir, um exemplo prático. Eu vivi em um meio em que só tinha mala. Era impressionante. Eu fui criado em um bairro e estudava num colegião estadual que só tinha mala. Sabe aqueles meninos que já têm vontade de ser delinquente? Vivia com muito dessa gente. E mesmo na minha época já tinha droga pra caramba, já tinha os caras vendendo droga, já cometendo crimes mais sutis, mas que fatalmente evoluiriam como evoluíram para coisas mais graves. Tanto que, vez por outra, eu ouço dizer, pô, você lembra aquele cara que estudava com a gente? Tá preso. É triste Ah, aqueles isso. dois lá estão presos, viraram traficantes, estão no PCC e tal. E quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, um pouco antes, eu comecei a praticar esporte. E aos poucos o esporte ele foi entrando de uma forma mais presente na minha vida. Quando eu cheguei ali já nos 14, 15 anos, que é uma idade importante para você se decidir para que caminho você vai, para você já começar a pensar nas coisas que você gosta e seguir, eu encarei com toda a força mesmo, mas com todo o desejo de ser alguém naquele mundo, sabe? E eu deixei algo que poderia ter me puxado de lado. Então eu me desvinculei daquelas pessoas que poderiam me levar para um caminho ruim, sabe? Eu até então não tinha tido a condição de entrar naquele mundo ruim, porque era muito novo. Mas quando chegou na idade em que isso poderia acontecer, eu já estava com uma forja interessante. Uma forja que foi criada pelo esporte. Então, Então eu vivi isso e sei da importância do esporte. e aí tem essa importância que é fundamental de você tirar, né, os adolescentes desse caminho e também o de criar um hábito que é importante para cuidar da sua saúde, né? Quantas pessoas entram numa rotina de sedentarismo e, gente, não tem jeito. Praticar atividade física é hábito, né? É hábito. Tem que fazer um dia, vai ser ruim, 2 dias vai ser chato, no terceiro você quer matar quem te levou pra academia, mas depois você entra num ritmo que você não consegue sair. Só que não tem muito incentivo para isso, e esse foi um preâmbulo gigantesco pra gente chamar a Olívia Freitas, que tá aqui com a gente, para falar exatamente sobre esse assunto, né, Olívia? Boa tarde. Oi, Olívia! Fala, Ana. Fala, Joel. Boa tarde para vocês, para todo mundo que acompanha a gente. E olha, eu vou dar mais um terceiro ponto de vista. O Joel trouxe a questão psicossocial, papel fundamental do esporte nesse sentido. A Ana falou da saúde. E eu vou falar de alto rendimento. Esporte como profissão, como atleta de fato. A gente está há poucos dias das Olimpíadas. Tem uma enorme delegação brasileira se preparando. Muitos já estão a caminho, né, da ambientação em Paris. E todo mundo querendo, claro, medalha de ouro. Já imaginaram a grande caminhada que é para a gente chegar num pódio? Quando isso começa, o trabalho gigantesco que precisa se ter em incentivo, passando pelas escolas, pelos projetos sociais, pela questão da saúde, quer dizer, para a gente entender o esporte como alto rendimento. E esse é o estudo que a gente vai trazer, que foi feito pelo Serasa, que tenta entender qual é o impacto hoje, né, da questão social e dos incentivos para quem começa a praticar esporte, como o Joel começou lá atrás, mas segue e transforma isso em carreira. Olha só que interessante. Eles descobriram que de cada 100 brasileiros, eles fizeram um estudo, ouviram muita gente, milhares de pessoas no país, de cada 100 pessoas, 42 sonharam em algum momento em se tornar atletas, atleta profissional. Apenas 4 conseguiram. Apenas uma pessoa permaneceu na carreira. Quer dizer, a quantidade, como isso vai afunilando. E por quê? Que a gente tem de cada 100 pessoas, uma muitas vezes seguindo uma carreira como atleta profissional, seguindo isso ao longo da vida. Muita gente vai falar que falta recursos financeiros. A gente ainda tem, dentre as camadas sociais, as classes D e E, são as que mais almejam uma carreira esportiva profissional. Respondem por quase metade das pessoas ouvidas. Mas são justamente as que enfrentam as maiores dificuldades. E a maior dificuldade apontada são os recursos financeiros. Por que essas pessoas abandonam a carreira lá atrás? 74% não tinham nenhum tipo de incentivo
E aí 42% precisam focar nos estudos e 40% tem que trabalhar. Isso levanta uma enorme discussão sobre os projetos sociais nas escolas, o papel do poder público como apoiador, as bolsas, a gente tem o Bolsa Atleta, né, oferecido pelo governo federal, mas para quem já está no rendimento mais alto. E aí a discussão muito grande que foi que o Joel trouxe e que permeia essa história toda. O papel do esporte não só no alto rendimento, mas como isso vai transformando a vida dessa população toda que enxerga no esporte uma possibilidade de mudança de vida, de realização de sonhos. Então esse estudo foi feito pelo Serasa para trazer instrumentos para que a gente possa pensar como sociedade e como poder público e parcerias privadas também, porque as empresas são muito importantes nesse incentivo, para que a gente pode aumentar a nossa geração de atletas e, quem sabe, aumentar as nossas medalhas olímpicas, né? Exatamente. E a medalha, Olívia, ela é uma consequência também do que você tem na sociedade. Eu te exemplifico. Como que num país igual ao Brasil, com 210 milhões de habitantes, você tem resultados pífios, como um todo em Olimpíadas, por exemplo? Isso é um reflexo da desigualdade que nós temos, da pobreza que nós temos, desses talentos que se perdem, cara. Talentos que não conseguem chegar nem no meio do caminho, que nunca nem pensaram em praticar qualquer tipo de esporte. Sim. Então você perde monstros ali no tênis, no futebol, na natação, no basquete, porque nunca foram despertados para tal. Exatamente. Um exemplo, o Uruguai, um país de 3 milhões de habitantes, ter a seleção que tem e vencer a gente do jeito que venceu, em uma seleção que poderia ser muito melhor do que a seleção que a gente tem hoje. Então ali você tem também um pouco do problema sendo mostrado, sabe? Como é que 3 milhões de habitantes você consegue tirar gente boa daquele jeito para formar uma seleção de futebol daquele nível? É porque investem desde o início no esporte, porque não tem os problemas graves que nós temos sociais também. Né? Então a medalha, ela é um reflexo também da nossa sociedade. É verdade. Não é? Valeu, Olívia. Obrigada, isso, viu? pessoal. Você ganha primeiro medalha no social para depois pensar em ganhar medalha no esporte. E lá. as coisas deviam caminhar E uma juntas, na consequência da verdade, outra, né? É Vale- o contato. Quantos talentos, né, podem ser aproveitados? Não Puxa aí, ó, dando vida. sopa. Basta que alguém dê uma oportunidade. Exatamente. Obrigado, viu, meu bem? Tchau, pessoal. Tchau, querida. Vamos para o intervalo.